Bem-vindos, apaixonados do Tubeflix. Me ajuda fazendo a inscrição no canal, compartilhando e clicando no botão curtir. Se prepare que a história de hoje já irá começar. A vingança tinha gosto de ferro na boca de Alexander Ivanov. Ele se sentava no escritório de sua cobertura em Moscou, a cidade iluminada abaixo como um império sob seu domínio. Mas não era suficiente. O passado ainda roía sua alma como um animal enjaulado. Ele lembrava-se da queda do pai de joelhos, os olhos vazios, murmurando promessas para um telefone mudo. O nome de Filipe Morial era um veneno que Alexander aprendeu a odiar cedo demais. Um amigo transformado em traidor. Um sócio que dilacerou a família Ivanov, condenando seu pai a uma morte miserável. Alexander reconstruiu tudo. Peça por peça. Tijolo por tijolo. Agora, ele era o predador. E Filipe Morial? Ele ainda tinha algo a perder. O bilionário deslizou o olhar para a tela diante dele. Uma fotografia. O rosto de Isabela Morial. A filha perfeita. Criada no luxo que Alexander fora forçado a perder. Ela era o golpe final. Alexander apertou o botão do interfone. Seu chefe de segurança atendeu de imediato. Está tudo pronto? Sim, senhor. Ela estará em sua posse esta noite. Alexander se recostou na cadeira. Olhos frios. O destino selado. Isabela não sabia ainda, mas já era dele. A noite estava impregnada de luxo e opulência. No salão do Grand Palais, homens de terno impecável erguiam taças de cristal enquanto mulheres de vestidos cintilantes desfilavam em uma dança de poder e influência. Isabela Morial sorria com graça, cumprimentando conhecidos, fingindo se importar com conversas que não a tocavam. Mas então, um arrepio subiu por sua espinha. Ela sentiu antes de ver o peso de um olhar. Um frio desconhecido na pele. E quando seus olhos encontraram os dele, foi como se o tempo parasse. Alexander Ivanov estava ali. Alto, vestido de preto, sua presença era um corte na atmosfera reluzente da festa. Ele não deveria estar ali. Mas estava. E seu olhar a consumia. Um aviso. Um presságio. Isabela abriu a boca para chamar o segurança, mas o pânico foi rápido demais. As luzes piscaram, um curto apagão. O caos se espalhou em segundos. Mãos fortes agarraram antes que ela pudesse gritar. Então, escuridão. Acordou com os pulsos atados. O cheiro era de couro e uísque, e a sensação sob seu corpo era firme demais para ser uma cama. Era um jato particular. A visão de Alexander sentado à sua frente a atingiu como uma lâmina. Você enlouqueceu? Sua voz saiu cortante, mas seu coração batia freneticamente contra as costelas. Ele não respondeu de imediato. Apenas tomou um gole de sua bebida, como se sequestrá-la fosse um detalhe insignificante da noite. Não enlouqueci, Isabela. Estou apenas acertando contas. Comigo? Ela se debateu, inútil. Eu não tenho nada a ver com seu passado. Alexander riu, e o som foi gélido. Você tem tudo a ver com ele. O pânico crescia nela como uma maré violenta. Meu pai, se trata do meu pai, não é? Os olhos dele brilharam sombrios. Você é o último bem precioso que ele tem. E agora, você me pertence. Ela se recusou a demonstrar medo. O que quer de mim? Dinheiro? Um pedido de desculpas? Alexander se inclinou para a frente, sua presença esmagadora. Quero sua submissão. Seu nome ao lado do meu. Seu futuro entre minhas mãos. Você será minha esposa, Isabela. Ela sentiu o chão desaparecer sob si. Nunca. Ele sorriu. Não é um pedido. O avião seguiu seu curso pela noite, e Isabela soube, com uma clareza aterrorizante, que sua vida nunca mais seria a mesma. A mansão de Alexander Ivanov era um labirinto de mármore e vidro. Fria. Inquietante.
Isabela sentia o peso da prisão em cada corredor que percorria. Ela não sabia quantos dias havia se passado desde o rapto, mas seu tempo naquele lugar começava a se diluir, perdido entre os ecos de seus próprios passos. Ele a observava de longe, sempre. A sensação de ser vigiada a incomodava, mas mais ainda a atração incontrolável que ela sentia por ele. Cada olhar dele era uma promessa de dor e desejo. Cada palavra, uma ameaça. Ele não a tocava. Mas ela sabia que a qualquer momento, ele poderia. A tensão estava no ar, eletricamente carregada. Isabela parou na varanda, olhando a cidade que se espalhava abaixo dela, mas sua mente estava em outro lugar. Ela precisava sair dali. Precisava escapar daquele homem que ainda controlava tudo, inclusive o seu coração, contra sua própria vontade. O barulho da porta a fez virar. Ele estava ali. Alexander. Sempre no momento certo. Está gostando da vista? Ele se aproximou, os olhos fixos nela, sem a menor intenção de disfarçar o que sentia. Ela não respondeu. Não queria dar a ele a satisfação. Não posso deixar você sair, Isabela. Ele disse, com a voz baixa e ameaçadora. Ela se virou bruscamente, encarando-o com um ódio feroz. Você não manda em mim. Nunca. Ele se aproximou mais ainda, seus corpos quase se tocando, o calor entre eles palpável. Mas ela não recuou. Não agora. Alexander a olhou como se visse o que ela era, uma mulher teimosa, indomável, um desafio. Seus dedos tocaram seu queixo, forçando seu rosto para cima, a força de seu toque tão irresistível quanto cruel. Você se esqueceu que não tem escolha. Ele murmurou. Eu nunca me esquecerei de quem sou. Ela respondeu, com a voz firme, mas seu coração batia acelerado. Sem mais palavras, Alexander puxou-a para ele. O beijo que se seguiu foi como um incêndio, inesperado e implacável. Ele não foi suave, não foi gentil. Era uma explosão de raiva, de desejo contido, de poder. Isabela tentou resistir, tentou se afastar, mas ela não conseguiu, ela se deixou levar. O calor que se espalhou por sua pele a fez perder o controle. Apesar de tudo, ela via o quanto ele era lindo, corpo musculoso, cheiroso, toque quente e mãos grandes e fortes. Ela o empurrou contra a parede, seu corpo colando-se ao dele, a respiração entrecortada, mas o ódio ainda queimava em suas veias. Ela queria se afastar, queria gritar, mas os seus corpos se moviam como se tivessem sido feitos um para o outro. A mão dele viajou até sua nuca, puxando-a de volta para ele, a força implacável quebrando qualquer resistência que ela ainda tinha. Eu não vou deixar você escapar. Não enquanto você continuar me provocando. A palavra provocando atingiu como um açoite, mas ao mesmo tempo, o desejo aumentou. Ela o desejava, sim. Mas também o odiava. E isso a consumia mais do que qualquer coisa. O beijo se quebrou quando ele a afastou, os olhos fixos nos dela com uma intensidade assustadora. Não se engane, Isabela. Eu sempre terei o controle. Ela o encarou, os lábios ainda quentes, as mãos tremendo. Vamos ver quem tem o controle. Ela murmurou, sem saber se estava desafiando ou se entregando. Apesar do ódio e sede de vingança, a família deles eram velhos conhecidos, e em alguns encontros, Isabela já havia observado o quão lindo era o homem que odiava a sua família. O sol se punha lentamente, tingindo o céu de um laranja profundo, enquanto Alexander e Isabela caminhavam pelo extenso jardim da mansão. As flores, cuidadosamente cultivadas, pareciam brilhar sob a luz dourada, mas o ambiente que os cercava era carregado de algo mais visceral, algo mais sombrio. Isabela caminhava ao lado dele, os pés descalços tocando suavemente a grama fresca. Ela sentia a presença dele em cada passo, o peso de seu olhar que não a deixava. O silêncio entre eles era pesado, mas as palavras estavam prestes a se transformar em algo mais. Você acha que me tem, não é? Isabela falou, quebrando o silêncio. Sua voz estava carregada de desafio, mas também de algo mais profundo. Ela não sabia mais onde terminava o ódio e começava o desejo.
Alexander olhou para ela, os olhos azuis penetrantes. Sua expressão era implacável, mas havia algo no jeito como ele a observava que denunciava o fogo contido dentro dele. Eu tenho o que quero, Isabela. Sua voz era baixa, quase um sussurro, como se a confissão fosse mais uma ameaça do que uma verdade. Ela parou, olhando-o com uma intensidade que quase a queimava. A tensão no ar entre eles era palpável, a eletricidade de algo que não podia ser negado. Então me mostre. Ela desafiou, seus olhos se estreitando, o coração batendo forte contra seu peito. A cada palavra, mais se entregava ao jogo, ao poder que ele exercia sobre ela, mas, ao mesmo tempo, era como se cada fibra de seu ser estivesse em chamas. Sem avisar, Alexander deu um passo à frente, suas mãos firmes ao redor de sua cintura, puxando-a para ele. O contato foi instantâneo e explosivo. Ele a beijou com a intensidade de uma tempestade. Seus corpos se pressionaram, e Isabela podia sentir o calor de sua pele através da fina blusa que usava. Ela se entregou ao beijo, sem resistência, suas mãos subindo até os cabelos dele, os dedos se enterrando nos fios escuros. Alexander a virou com facilidade, pressionando-a contra uma árvore antiga, os galhos balançando suavemente ao vento. O toque dele se tornou mais urgente, mais selvagem, como se quisesse possuir não só seu corpo, mas sua alma. Isabela gemeu baixinho, seus lábios se separando brevemente do dele, o ar quente entre eles. Você me deseja tanto quanto me odeia. Ela sussurrou, a voz rouca, tremendo de desejo. Ele sorriu com um prazer sombrio, seus lábios descendo para o pescoço dela, beijando-a com um cuidado brutal. Cada toque, cada beijo, era uma promessa de algo incontrolável, algo que ele sabia que ela não poderia evitar. O que você não percebe, Isabela, é que você não tem mais controle. Ele murmurou contra sua pele, a mão descendo para a curva de sua cintura, puxando-a ainda mais contra seu corpo. A pressão de seus corpos era avassaladora. O desejo entre eles cresceu, como fogo em palha seca. Não havia mais espaço para palavras. O ar estava carregado, os dois consumidos pela mesma necessidade avassaladora. Ela o beijou de volta, sem medo, sem pudor. O ódio e o desejo se tornaram uma coisa só, e o mundo ao redor deles desapareceu. Isabela sentia-se perdida, não sabia mais se estava se entregando ou se estava lutando. Mas, naquele momento, nada mais importava. O beijo se aprofundou, mais intenso, mais ardente. E quando seus corpos se uniram, o mundo girou em torno daquela paixão pura e violenta. Eles se amaram ali, no jardim, sob o céu que parecia se incendiar com a intensidade do que estavam compartilhando. A dor, o desejo, o ódio, tudo se transformou em algo novo. Algo que ela não sabia se estava pronta para lidar. Mas, naquela noite, ela não conseguiu mais resistir. O tempo parecia ter parado depois da noite no jardim. Isabela estava dividida, o corpo marcado pela intensidade de tudo o que haviam compartilhado. Mas havia algo mais crescendo dentro dela, algo que não podia ser ignorado. Os dias passavam com a mesma tensão de sempre, mas, dessa vez, havia algo novo. Algo silencioso e imenso, como um segredo não dito. Ela estava na cozinha, observando as flores no vaso à sua frente, tentando não pensar no que havia mudado entre ela e Alexander. Era claro para ela agora, não era só desejo ou ódio que os ligava. Havia algo mais profundo, algo que ela não sabia como controlar. O estômago dela se revirou novamente. Era a terceira vez naquela semana. Ela não podia mais ignorar. Quando o exame de farmácia confirmou, ela ficou paralisada por um momento. O mundo parecia ter dado uma guinada. Ela estava grávida. O filho de Alexander. Alexander entrou na sala naquele instante, os olhos escuros observando-a de longe. Ele sabia que algo estava diferente. Ele sempre soubera, de alguma forma. A intensidade que crescia entre eles não era mais só física. Ele sentia. Sentia que, de alguma maneira, ela também não poderia mais escapar. O que está acontecendo? A voz dele soou tensa,
uma sombra de preocupação escondida sob a fachada de implacabilidade. Ela não olhou imediatamente, sentindo a pressão nos ombros. Quando finalmente se virou para encará-lo, seus olhos estavam preenchidos de algo que ela não queria admitir. Algo mais forte que qualquer raiva ou rancor. Eu estou grávida, Alexander. As palavras saíram com um peso que quase a sufocou. O silêncio que se seguiu foi pesado. Alexander ficou parado, sem saber o que dizer. A vida deles havia se tornado um turbilhão de emoções, mas essa nova realidade parecia algo que ele não havia antecipado. Ele caminhou até ela, seus passos firmes como sempre, mas os olhos estavam diferentes. Mais suaves, mais introspectivos. Ele tocou seu rosto com a delicadeza que ela não esperava. Suas mãos, que antes eram sinônimo de controle e domínio, agora estavam cheias de um cuidado silencioso. Ele a observava com uma intensidade quase dolorosa. Ele odiava a família dela, mas não podia negar que se apaixonou por ela, que amava se deitar com ele e se encaixar perfeitamente nela. Era como se o corpo deles fossem feitos um para o outro e seus encaixes perfeitos. Aquela criança não planejada mudaria tudo, ele não poderia lançar sobre o seu próprio filho uma culpa que ele não carregava. Foi quando, após uns minutos pensando, ele decidiu e falou: "Você aceitaria formar uma família comigo?" A pergunta foi suave, mas carregada de tudo o que ele não conseguia mais esconder. O que antes era uma vingança transformada em desejo agora se tornava algo mais real. Isabela sentiu o coração acelerar. Ela sabia o que ele estava pedindo, mas não sabia se poderia aceitar. A dor do passado ainda estava presente. Mas ele estava ali, oferecendo algo que ela não imaginava receber dele, a possibilidade de uma nova vida. Ela respirou fundo antes de responder, seu olhar fixo no dele. "Não sei", sua voz estava cheia de dúvida, mas também de algo mais. Algo que ela nunca quis admitir, mas que agora parecia inevitável. "Não sei se posso confiar em você para isso." Alexander a puxou para perto, com a força que ela conhecia bem, mas a suavidade no toque dizia tudo o que as palavras não podiam. Ele a beijou, de forma lenta, como se fosse a última vez. O beijo era uma promessa silenciosa, e, de alguma forma, ela soubera que ele estava disposto a entregar mais do que o que ela esperava. Ela não sabia o que o futuro traria, mas o que sentia por ele agora parecia mais complexo do que qualquer escolha. "Não vou pedir para você me perdoar pelo que fiz." Ele disse, a voz rouca. "Mas eu estou aqui, Isabela. Agora e sempre. Para você. Para nosso filho. Para a nossa família." Isabela estava deitada na cama, olhando para o teto, seus pensamentos uma mistura de confusão e uma sensação crescente de calor. Ela ainda não sabia como lidar com a realidade de estar grávida de Alexander, mas algo em seu coração dizia que talvez, só talvez, ele fosse mais do que o homem impiedoso que ela imaginara. Alexander entrou no quarto com um silêncio peculiar, seus passos suaves. Ele a observava de longe, como se estivesse esperando o momento certo para se aproximar. A luz suave das velas refletia em seus olhos, dando-lhe um brilho que ela não conseguia ignorar. "Isabela", ele disse com uma voz baixa e calorosa, que ela sentiu atravessar sua pele como uma onda. "Você tem algo que me pertence. Algo que eu nunca pensei que desejaria até encontrá-la." Ela olhou para ele, seu coração batendo mais rápido. Ele sempre tinha o controle, sempre tomava o espaço ao redor deles. Mas havia algo nos olhos dele, uma vulnerabilidade que ela não havia visto antes. "O que você quer de mim agora?" Sua voz saiu suave, mas a tensão ainda estava ali, clara. Alexander se aproximou devagar, seu olhar fixo no dela. Ele se agachou ao lado da cama, e, com as mãos, tocou seu rosto com uma delicadeza rara. Seus dedos traçaram os contornos de sua pele, e ele sorriu, como se maravilhasse com cada centímetro dela. "Eu não quero apenas seu corpo, Isabela. Eu quero seu coração. Eu quero que você saiba que..." Ele parou por um momento, como se pesasse cada palavra, "que não há mais nada neste mundo que eu deseje mais do que a sua felicidade."
Ela sentiu o peso de suas palavras como uma carícia, e, por um instante, ela se permitiu acreditar. Ela fechou os olhos, deixando-se perder nesse momento. Você me possui mais do que imagina, ela sussurrou, e suas palavras, carregadas de uma honestidade que ela não sabia que poderia expressar, tocaram algo dentro dele. Alexander então a puxou para ele, suavemente, deitando-a na cama. Seus lábios, que antes tinham sido ferozes e intensos, agora eram gentis, como se ele soubesse que ela precisava de algo mais. Algo profundo e caloroso, algo que ela jamais imaginaria sentir ao lado dele. Eu te amo, Isabela. Ele disse, sua voz quase imperceptível, como uma promessa selada na quietude da noite. Isabela olhou nos olhos dele, a intensidade de seu amor refletida em cada palavra, em cada gesto. Ela sabia que não poderia voltar atrás, não poderia fugir daquilo. Eles estavam entrelaçados, de uma maneira que era além do físico. A conexão deles era mais forte do que qualquer outra coisa. Alexander então se deitou ao seu lado, seu corpo pressionando suavemente contra o dela, e ela sentiu uma calma que ela nunca pensou que encontraria. Ele a beijou com uma ternura que a fez suspirar. Seus toques eram leves, mas carregados de desejo. Ele sabia a dor e o medo que ela carregava, e, mesmo assim, a tratava com uma devoção que a fazia querer se entregar completamente. A mão dele desceu pela curva de seu corpo, parando suavemente sobre a barriga já visivelmente crescida. Ele a tocou com reverência, como se fosse a coisa mais preciosa do mundo. Isabela fechou os olhos, a respiração se tornando mais profunda, enquanto ele beijava seu pescoço, suas mãos explorando seu corpo com delicadeza. Eu nunca vou te deixar ir. Você e nosso filho são tudo o que eu tenho agora. A voz de Alexander era rouca, quase quebrada de emoção. Ela não soube o que responder, pois as palavras se perdiam diante do calor que ela sentia no peito. A suavidade de seus toques, o cuidado com que ele a amava, a faziam sentir-se segura. Ela, que sempre havia temido ser frágil, agora se sentia completa. Isabela o puxou para mais perto, deixando que seus corpos se encontrassem de maneira suave, mas intensa. O movimento deles era cadenciado, respeitoso, como se a gravidez dela fosse um território sagrado que ele nunca ousaria invadir de forma rude. Cada toque, cada suspiro, era uma promessa. Um pacto silencioso de que, mesmo nos momentos mais sombrios, eles sempre estariam ali, um para o outro. Enquanto os dois se amavam lentamente, como se o mundo inteiro pudesse desaparecer, Isabela percebeu que algo tinha mudado. O amor não era mais uma luta. Não era mais sobre poder ou vingança. Era sobre confiança, entrega e a certeza de que, por mais complicado que fosse o caminho, ela agora o trilhava ao lado dele. Os dias que seguiram foram de um silêncio pesado, como se algo estivesse prestes a se quebrar entre eles. Alexander e Isabela estavam mais próximos do que nunca, mas algo pairava no ar, uma verdade que ainda não havia sido dita, um passo que precisava ser dado. Eles estavam na varanda da mansão, observando o horizonte, onde o sol começava a se pôr. A atmosfera estava carregada, mais uma vez, de tensão. Ela podia sentir que ele estava prestes a revelar algo importante. Isabela sabia que o tempo estava passando, e com ele, a gravidez avançava. O bebê crescia dentro dela, e isso os conectava de uma forma que nem palavras poderiam descrever. Mas o que a mantinha ali, ao lado de Alexander, não era apenas o desejo ou a paixão que haviam compartilhado. Era a forma como ele a amava agora, com um cuidado e dedicação que ela nunca teria imaginado em seus piores pesadelos. Foi ele quem quebrou o silêncio primeiro. Eu jamais perdoarei o seu pai, Isabela. As palavras saíram frias, impiedosas, como se o peso de anos de rancor finalmente tivesse encontrado seu caminho para a superfície. O ódio que ele sentia pelo homem que havia destruído sua vida não poderia ser apagado, e ele sabia disso. Isabela estremeceu ao ouvir isso. Ela sabia que o passado de seus pais, o que seu pai havia feito, ainda era uma ferida aberta para Alexander. Mas as palavras dele não a surpreenderam. O que a pegou de surpresa foi o que ele disse em seguida. Mas você pode voltar para casa, se quiser.
Ele a olhou nos olhos com uma sinceridade que não disfarçava a dor que ainda existia nele. Não vou impedi-la. Eu sei que, mesmo assim, você tem sua própria vida, seus próprios caminhos. Você pode escolher. A oferta estava ali, clara. Ele estava lhe dando a liberdade de escolher, mesmo sabendo que isso significava a possibilidade de ela deixá-lo. Ele a amava o suficiente para libertá-la, mas também sabia que isso a separaria dele. Isabela sentiu o peso da escolha que tinha diante de si. Ela poderia voltar para sua casa, para sua família, para a vida que conhecia. Mas aquela vida não a preenchia mais. Ela havia mudado. E o homem que ela via à sua frente, o homem que a havia sequestrado, que a havia mantido longe de tudo o que ela conhecia, agora parecia ser o único lugar onde ela podia se encontrar. Ela olhou para Alexander, seu coração batendo com força. Ela sabia que o caminho à frente não seria fácil. Não haveria promessas de um final feliz ou tranquilo. Haveria dificuldades, desafios, mas ao olhar para ele, ela sabia uma coisa: ele não era mais o homem impiedoso que a raptara. Ele era agora o homem com quem ela queria enfrentar tudo. Eu não vou voltar para casa. As palavras saíram de sua boca como uma certeza. Eu escolho ficar com você, Alexander. Ele não disse nada de imediato. Ele a observou, e, por um breve momento, os olhos dele estavam cheios de algo que ela não conseguia traduzir. Mas, então, ele a puxou para perto, seus braços envoltos ao redor dela com uma força que a fez sentir-se segura, como se nada mais no mundo pudesse ameaçá-los. Eles se entreolharam, ambos sabendo que essa escolha era mais do que apenas ficar ou partir. Era sobre uma entrega mútua, uma decisão de seguir juntos, não por necessidade ou por vingança, mas por amor, um amor que floresceu no caos, que começou em ódio, mas se transformou em algo muito maior. Isabela sabia que não havia mais volta. Ela tinha escolhido. E, no fundo, ela sabia que, apesar dos seus erros, das cicatrizes do passado, ao lado de Alexander ela encontraria o que nunca teve antes, um lugar para se recomeçar. Juntos, enfrentariam o que viesse, porque o amor que compartilhavam era mais do que um acaso. Era uma força incontrolável que agora os unia. O sol finalmente se pôs, e o escuro da noite os envolveu em um abraço silencioso, como um sinal de que, apesar de todas as adversidades, eles estavam prontos para enfrentar o futuro juntos. E eles se amavam todas as noites, o desejo que sentiam um pelo outro os consumiam no fogo da paixão como se os seus corpos estivessem incendiados, pegando fogo e soltando chamas. Me conte o que vocês acharam dessa história apaixonados do Tubeflix. Você viveria esse romance? Você cederia ao fogo da paixão? Me conta nos comentários e te vejo na próxima história. Tchau, tchau.